Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live, nosso evento de celebração desse Dia da Democracia Brasileira, do lançamento do novo site do Politize. A gente está muito feliz de estar aqui com todos vocês. Muito obrigada para todo mundo que está a fim de falar sobre democracia. Eu vi um papo sobre democracia nesse domingo à noite. A gente fica muito feliz de ter a presença de todos vocês. Antes de tudo, eu sou a Mari, eu coordeno a comunicação e o conteúdo do Politize faz 1 ano e pouquinho, e vou fazer uma abertura bem rápida aqui da nossa conversa e já vou chamar os nossos convidados, as pessoas que vão fazer todo esse debate sobre como os jovens e a internet podem ajudar a fortalecer a democracia. A gente está aqui hoje por 2 motivos, né? Primeiro, como eu falei, para celebrar o Dia da Democracia, e segundo, para celebrar a nossa nova casa. Então, como vocês sabem, o Politize tem um site, que é o politize.com.br, e ele passou nos últimos dias por uma reformulação, uma repaginação total. Então, agora ele está muito mais moderno, tem muito mais a nossa cara, muito mais uma cara da juventude. E lá vocês conseguem encontrar os mesmos conteúdos de sempre. Então, a gente tem mais de 2.000 textos, vídeos, fotos, infográficos sobre educação política. E vocês podem saber mais também sobre o Politize como instituição. Então, lá vocês podem navegar pelos nossos planos de aula, que a gente está desenvolvendo em parceria para as escolas de ensino médio. Vocês podem conhecer mais sobre o programa Embaixadores. Então, lá vocês podem saber tudo sobre o Politize, agora de cara nova, cores novas e tudo novo, pensado com muito carinho, para que a gente consiga chegar a cada vez mais pessoas. Para fazer tudo isso que o Politize faz, que eu contei bem rapidamente, a gente recebe doações. Então, tem esse QR Code aqui do lado da minha cara, que vai ficar aqui a live toda, para quem quiser doar, para quem quiser participar. Tem no site também uma aba em que você pode aprender, você pode se cadastrar para participar do Politize da maneira que for melhor para você. Então, a gente está sempre procurando e aceitando voluntários. Então, naveguem pelo site, conheçam, porque lá tem muitas possibilidades para a gente ajudar a construir uma nova geração aí de cidadãos que são comprometidos, são conscientes com a nossa democracia juntos. Não vou me estender, vamos direto ao que interessa aqui. Eu vou convidar primeiro o Diego Calegari, que é fundador e diretor do Politize, para ele falar rapidamente sobre a nossa história, sobre por que a gente está aqui, e depois eu vou passar a palavra para a Luísa, minha colega da comunicação, mostrar para vocês um pouquinho como ficou o site novo e chamar os nossos convidados para a gente já começar a nossa conversa, tá bom? Então, um bom evento para todos nós e obrigada pela presença mais uma vez. Calegari, está com você. Muito bem, Mari, obrigado aí pela abertura. Boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo. Tenho um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, fazendo essa abertura desse evento super especial. O meu desafio aqui é, em breves minutos, contar um pouquinho dessa história maluca, né? Que começou há 6 anos atrás, em 2014, quando a gente decidiu, né, que a gente tinha uma responsabilidade no sentido de tentar fazer um pouco do que a gente podia para superar o que a gente considera um dos maiores problemas do Brasil. Eu brinco que o despreparo para a democracia é o que tem de mais democrático no Brasil. O Brasil é um país extremamente desigual, mas esse despreparo ele é muito bem distribuído. Ele não conhece raça, ele não conhece gênero, ele não conhece classe, não conhece nem nível de escolaridade, né? Quantos jovens aí que tiveram acesso ao que a gente considera uma ótima educação, estudaram em escola particular, vão para a universidade e não sabem quase nada, e o pior, né? Muitas vezes até não se interessam. Então, acho que foi movido por essa dor, né, que a gente sente, essa necessidade que a gente tem de qualificar nossa democracia, entendendo que a juventude é o eixo mais importante da transformação de qualificação dessa democracia, e que a educação política é fundamental para isso, que a gente começou o Politize. No entendimento que não bastam leis, não bastam instituições, não basta a formalidade do governo democrático, né? A gente precisa ter um espírito democrático, a gente precisa ter gente que acredite na democracia, que queira participar, que saiba, né, da importância da participação social qualificada. É para isso que o Politize existe, para ser essa organização que ajuda jovens do Brasil todo a realmente conseguirem se entender enquanto cidadãos e participar de forma muito mais consciente, muito mais qualificada, sempre com muito respeito pela pluralidade de ideias, de convicções, de valores que são parte de uma democracia saudável.
A gente inaugurou nosso site em 1º de julho de 2015, né? Então já fazem mais de 5 anos que a gente colocou isso no ar, com uma pretensão muito módica de vamos colocar conteúdos educativos numa linguagem simples para as pessoas aprenderem sobre política. Na época, nunca imaginava que a gente teria, como a gente tem hoje, aí, quase 5 milhões de acessos a conteúdos nos nossos canais por mês, chegando aí a quase 50 milhões de usuários únicos desde que a gente começou. Uma rede de embaixadores incrível, espalhada por dezenas de municípios do Brasil, fazendo formação política nas comunidades, nas escolas, nas associações de bairro, e agora levando material didático para as escolas, por meio das secretarias de educação, aí com mais de 17 secretarias estaduais de educação toparam entrar conosco num projeto super bacana. Então, acho que a gente começou de uma maneira muito pé no chão, pensando o que a gente podia fazer, né? Acho que também o empreendedorismo social é isso, é ter um sonho de uma causa que a gente acredita muito e trabalhar bastante para fazer essa causa virar realidade. Acho que no Politize a gente tem muito orgulho de estar aqui com vocês hoje fazendo esse lançamento do nosso novo site. Acho que é um marco de comemoração de muito suor, muita lágrima, mas também muitas conquistas e muita comemoração. Então eu queria aqui fazer um agradecimento a todos os convidados que toparam estar com a gente e um agradecimento muito especial à nossa equipe, que está aqui representada pela Mari, pela Lu, pela Helena, que estão coordenando esse evento, mas também todo o resto da nossa equipe aí que trabalha muito todos os dias, se dedica intensamente para fazer o seu melhor, movido muito pela causa e pelo propósito. O propósito de fazer um Brasil diferente e o propósito de formar uma geração de cidadãos conscientes, comprometidos e engajados com a democracia. Então, obrigado mais uma vez a todos e todas que estão nos ouvindo, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, obrigado por nos acompanharem, nos apoiarem. A gente faz tudo isso com maior dedicação, sabendo da importância que todo esse trabalho tem para cada um de vocês. Então, Mari, devolvo aí a palavra para vocês. Lu, e agora agora é com a Lu, então vai lá, Lu. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Faço as palavras dos meus colegas as minhas. Acho que eu falo o nome do Politize quando eu digo que é uma felicidade enorme poder botar o site do Politize aí nas telinhas de todos. Realmente foi um trabalho muito árduo em equipe, muita trajetória. Então, um pouquinho sobre mim, brevemente. Eu sou a Luísa, eu estou no Politize aí faz uns 2 anos e meio, eu acho. Sou meio ruim com datas. E eu atuo na área do design e de comunicação. Então, considerando aí que eu tive também uma participação grande na construção do site, junto com meus colegas, vou apresentar ele para vocês hoje. Então, acho que vamos lá, né? Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos lá. Show de bola. Então, pessoal, o que vocês estão vendo aí na telinha de vocês é o nosso novo site. Então, diferente do que a gente tinha antes, nosso site não está mais pautado principalmente nos nossos conteúdos. O objetivo é trazer agora os nossos eixos de atuação, que são 3, que eu vou falar logo. Então, aqui vocês têm uma apresentação bem grande do que é o Politize e do que a gente faz. Na sequência, a gente tem alguns dados sobre democracia, que vocês podem ver no futuro. É bom ressaltar que o nosso site ele está recentemente novo. Então, se vocês encontrarem algum probleminha aí no meio do caminho, é normal, não se preocupem, porque a gente está ainda finalizando aí, lapidando as últimas problemáticas. Então, aqui, na sequência, a gente tem um pouquinho sobre o que o Politize faz, o que a gente é, qual é a causa do Politize, né? No que a gente atua. Então, convido vocês a assistirem esse videozinho aí no futuro. Aqui, na sequência, a gente tem uma grande novidade, e inscrevendo aqui o e-mail de vocês e apertando enviar, vocês podem receber de primeira mão uma newsletters, né, que a gente encaminha semanalmente ou mensalmente, sobre educação política, o que o Politize está fazendo. Então, vocês vão estar em contato direto com a gente. Recomendo, porque nossas newsletters são muito massas. Aqui a gente tem depoimento de algumas pessoas que estão na nossa história. Então, essa aqui, por exemplo, é a Luma. Ela é uma mulher incrível que, né, junto com o Politize, criou a carreira política dela. Então, é uma mulher muito foda. E esse aqui é o Isaac também. Então, recomendo que vocês passeiem um pouco mais aqui nessa página. Na sequência, a gente demonstra os 3 eixos, como o Calegari e a Mari já elucidaram um pouquinho, né? O nosso eixo de escolas, em que a gente, né, tem conteúdos gratuitos, mais de 2.000 conteúdos sobre política de forma acessível.
nosso eixo de escolas, com a inserção da educação política nas escolas, né? Então, diferente de nós que não tivemos a oportunidade de ter educação política, né, no passado, a gente quer criar uma geração que está consciente e comprometida com a democracia. E o nosso eixo de lideranças, né, com a que a gente forma líderes públicos, líderes cidadãos, perdão, da próxima geração, por meio do programa Embaixadores Politize. Vamos prosseguir aqui. Mais um pouquinho sobre os nossos conteúdos. Aqui vocês conseguem acessar as páginas por meio dos nossos botões. Então, está tudo bem interativo, bem facinho o uso. O nosso eixo de escolas, novamente. E aqui, pessoal, a gente vai ter uma novidade bem massa, que a gente tem um mapa interativo. Então, vocês conseguem ver os nossos números no Brasil inteiro, né? Então, hoje, o nosso eixo de lideranças, a gente atua nas 5 regiões do Brasil, né? Então, vocês podem ver todos os números em todos os estados. Fiquem à vontade para brincar. Aqui nós temos os nossos números, que não são baixos, né? Então, nós temos já milhões de usuários únicos no portal, milhares de pessoas impactadas e os nossos voluntários. Eu queria deixar aqui, pessoal, um agradecimento para os nossos voluntários que estão nos observando e nos assistindo hoje, que sem vocês, gente, Politize não seria nada do que é hoje. Então, a presença de vocês em Politize, não sei nem, a gente não sabe nem como agradecer. Então, muito obrigada por todos vocês que estão com a gente. E mais um ponto que é importante frisar, é que a gente tem hoje 49 milhões e 200 mil usuários únicos no portal. Então, se todo mundo que está aqui hoje ajudar a compartilhar, quem sabe até o final do ano a gente consiga chegar na marca dos 50 milhões de usuários, que seria muito legal para a gente. Na sequência, a gente traz para vocês alguns meios de como vocês conseguem fazer parte do Politize, né? Então, primeiro, sendo doador. Então, hoje, a gente sabe que o Politize é uma organização sem fins lucrativos. Então, a doação é muito importante para a gente, né? Para conseguirmos continuar levando a educação política para as escolas, produzir conteúdos, formar mais lideranças cidadãs em todas as cidades do Brasil. Então, por favor, fica o convite aí para vocês doarem para a gente. Nós temos também a oportunidade de quem quer ser um voluntário poder estar atuando dentro do Politize e também de trabalhar com a gente. Então, está tudo aqui em cima, ó, doação, ser um voluntário e trabalhar conosco. Fiquem à vontade aqui para explorar essas abinhas, tá bem? E, finalmente, a gente tem um espaço especial aqui para as pessoas e organizações que acreditam na gente. É muito importante ter eles ao nosso lado nesses momentos. Agora, pessoal, para não extrapolar mais muito do nosso tempo, eu vou passar rapidamente nas páginas dos nossos eixos, começando pela aba de conteúdos, né? Para quem lembra, o nosso site antigo, o conteúdo já ficava na cara do site, né? Então, agora em diante, vocês vão ter que entrar aqui nessa abinha aqui de conteúdos. E, para além disso, agora a gente consegue filtrar nossos conteúdos. Antes isso não era possível, gente. Então, isso é maravilhoso. Aqui eu vou dar um exemplo. Eu, Luísa, quero ler um texto de economia. Eu quero ler um texto de economia. Eu vou buscar esse texto. Então, com a magia da internet, eu vou ter aqui todos os textos que o Politize já escreveu sobre economia. Então, vocês conseguem agora filtrar tudo que vocês querem ler. Isso é muito legal, gente. É uma novidade bem grande. Aqui do ladinho, vocês conseguem ver os conteúdos que estão em alta também. Então, bem bacana isso também. E outras páginas sobre outros conteúdos mais específicos. Também fiquem à vontade de explorar, pessoal. Espero que tenham gostado da página de conteúdos. Vou rapidinho passar pela nossa página de atuação nas escolas. Então, já falei um pouquinho sobre o nosso eixo, né, a importância de levar a educação política para o ensino básico, né, por meio de materiais pedagógicos, na formação de professores. Então, aqui vocês conseguem ver o que a gente faz, o porquê que a gente faz, como a gente faz, nossos materiais, nossos produtos. Fiquem à vontade também para explorar, professores, alunos, aqui a nossa metodologia. Então, é tudo para vocês, pessoal. E, finalmente, a nossa página de formação de lideranças, em que o carro-chefe é o programa Embaixadores Politize, como eu já citei antes também. Então, aqui no nosso programa, nós formamos lideranças cidadãs que estão aí atuando em todo o Brasil. Então, vai ser comum vocês encontrarem algum colega na rua de vocês que é o Embaixador Politize. Nosso programa está pautado em 3 camadas, que eu vou deixar o convite para vocês
acessarem depois, e um pouquinho mais do nosso impacto, né? E fica o convite também, pessoal. Antes de eu me encaminhar para a última página, que vai ser de doações, eu vou mostrar para vocês aqui, esse aqui eu já mostrei, né? Que seja do voluntário e trabalhar conosco, e os projetos do Politize. E esses projetos são nossos, e cada um deles tem uma particularidade muito importante para a nossa democracia, então fica o convite para vocês acessarem. E o nosso contato, pessoal. Então, se vocês encontraram alguma coisa no site que vocês acharam bacana, ou que vocês têm sugestões, ou se no futuro querem falar com o Politize sobre qualquer coisa, podem entrar em contato com a gente, só clica aqui que a gente está disponível diariamente para todo mundo. Beleza? Então, vou finalizar aqui com a nossa página de doações. Aqui, pessoal, a gente deixou sugestões de doações, né? Doação muito importante para a gente, porque, de novo, ajuda a gente a chegar na nossa missão, que é levar a educação política para todas as pessoas, seja na cidade, capital ou no interior. Então, aqui nós temos quatro opções, mas, né, fique à vontade para doar o valor que mais cabe na vida de vocês. Quem quiser saber mais um pouquinho sobre o Politize, está tudo aqui, na mão, entregue. E mais um pouquinho sobre a importância da doação de vocês, né? Então, nós estamos transformando escolas, criando conteúdos e formando lideranças, pessoal. Isso é uma contribuição incrível para a nossa democracia. Então, eu acho que é isso, pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado, tanto da nossa nova estética, das nossas cores, da nossa usabilidade. Convido vocês a estarem se aventurando nos próximos dias e entrando em contato com a gente. Doem, brinquem, falem com a gente. Acho que é isso. Vou voltar aqui para a nossa live. Deixa eu ver como é que para de compartilhar. Acho que foi. Foi, pessoal. Como a Mari falou antes, gente, o nosso encontro estava pautado em 2 momentos. Primeiro eu ia apresentar o site para todo mundo, que está feito. E agora eu vou chamar aí os nossos convidados que estarão presentes aqui hoje. Então, agradeço muito a presença de todos vocês, gente, nossas convidadas e convidados. Com certeza vai ser um bate-papo bem engrandecedor, cada pessoa com uma trajetória. Então, primeiro de tudo, eu vou pedir para que cada um de vocês se apresente, gente. A gente vai fazer esse esquema. Vocês vão se apresentar. E vocês vão, junto com a apresentação de vocês, responder uma pergunta para o público que está assistindo a gente, que é: como o jovem pode apoiar a democracia usando a internet? E vocês vão dizer para a gente se isso é possível na concepção de vocês. Então, eu ia começar com a Fernanda, mas eu acho que deu um problema técnico, acredito que ela caiu. Então, eu vou passar a bola para o Rodrigo Vizeu. Rodrigo, é uma honra enorme te ter aqui. O Rodrigo é jornalista e produtor de podcast, então se alguém aqui já ouviu o Café da Manhã ou o Presidente da Semana, tá lá o Rodrigo. Então, por favor, Rodrigo, se apresente e responda a pergunta que foi feita, por favor. Luísa, Diogo, Jaqueline, a Fernanda também caiu, mas daqui a pouco ela reaparece, e todo mundo que está acompanhando esse papo, é um prazer enorme estar falando com vocês e ver uma galera interessada em discutir e falar de política no domingo à noite, né? Acho isso bem legal. Eu sou o Rodrigo Vizeu, a Luísa já falou um pouco do que eu faço, que eu sou jornalista de formação e trabalhei a maior parte da minha carreira com jornalismo político, a maior parte do tempo na Folha de São Paulo, e onde eu comecei a produzir podcasts recentemente, e entre eles o Presidente da Semana, que conta a história dos presidentes do Brasil, que depois virou o livro, Os Presidentes, e também idealizei e lancei o Café da Manhã, que é um podcast diário de notícias que acaba falando muito de política. Eu sempre quis que ele falasse menos de política do que ele fala, porque eu acho que tem mais coisas para falar, mas ele calhou de ser lançado no início de 2019, e quando o Jair Bolsonaro se tornou presidente do Brasil, então isso acabou tomando muita energia do podcast, naturalmente. E hoje eu continuo produzindo podcasts, mas agora uma função mais de bastidores, digamos assim,
dentro do Spotify, onde eu estou trabalhando agora como produtor de criação ali para podcasts. Então, acho que vou começar então respondendo a pergunta rapidamente. Eu até fiquei refletindo sobre a pergunta que é o tema desse papo, né? Eu ri um pouco quando eu vi a pergunta, porque me lembrou uma conversa que eu estava tendo recentemente, algumas semanas com a minha irmã, a gente falando de algumas coisas, uma notícia absurda, política, não lembro o que era, e a gente falando, nossa, é tudo culpa da internet. Eu achei muito boa a pergunta ser como a internet e os jovens podem salvar a democracia, porque meu primeiro ímpeto a responder essa pergunta foi, a internet está acabando com a democracia. Mas, obviamente, isso é uma resposta simplista e muito pessimista, de que mais analisa os problemas de que aconteceram do que as potencialidades da internet. Então, eu acho que tanto internet quanto jovens, a resposta para essa pergunta está justamente no que o Politize faz muito bem, que é educação política. Eu acho que eu sempre fui, não sei vocês, o resto daqui do papo, mas eu sempre fui meio nerd de política. Minha família sempre foi muito interessada em política, então eu lia muito sobre isso, moleque, tudo, adolescente, e eu lembro de como esse assunto não era muito popular há alguns anos. E hoje, num churrasco, não que as pessoas façam churrasco hoje em dia, espero que não, nesse momento, mas né, na vida normal, como uma mesa de bar, esse assunto rola, como a política toma muito mais tempo. Não digo que ela toma todo o tempo de uma conversa trivial entre amigos, mas a impressão que dá é que as pessoas se interessam muito mais, gostam, jovens, mais velhos. Acho que todo mundo consegue fazer essa comparação de uns anos para cá, como, talvez pelo momento, e não só no Brasil, né? Porque a gente vê que isso também toma o mundo. E eu acho que isso tem muito a ver com a internet. As pessoas passaram a ter essa conversa. Acho que a política que antes eu lembro daquela máxima, religião, política e futebol não se discute, né? Isso não faz nenhum sentido, assim. Hoje em dia todo mundo adora falar de política. Acho que o que falta, muitas vezes, é a informação política, a educação política. E eu acho que essa é a peça que talvez esteja faltando nessa quebra-cabeça e explique muitos dos problemas que a gente passa atualmente. Então, no fim, é isso, iniciativas desse tipo, e aí tem várias frentes, as pessoas, as organizações, a própria classe política, a imprensa, todas são as redes sociais, que quando a gente fala de internet, a gente está muitas vezes falando de redes sociais, nas grandes empresas de redes sociais, então todo mundo tomar essa responsabilidade para si e saber que é uma peça desse grande quebra-cabeça. Eu não sei se eu respondi, mas é o que eu penso. Com certeza, ótima resposta, Viseu, muito obrigada. Evidentemente, eu concordo muito quando tu fala que educação política é essencial, mas acho que é isso mesmo, né? A gente vê o potencial dessas mídias e não apenas o lado negativo, né? Ver o que elas têm para agregar. Então, agora que a Fernanda voltou, Fê, vou te chamar aqui e explicar como está sendo a nossa dinâmica. O objetivo é que tu se apresente e, na sequência, responda a seguinte pergunta que está diretamente relacionada com a nossa live, que é: como o jovem pode apoiar a democracia usando a internet? E, na tua visão, se isso é possível ou não. Caiu? Vou esperar mais uns 10 segundinhos, e aí, se não voltar a Fê, eu passo para a Jaque. Fê? Tá, eu vou tocar o bonde então, pessoal, aí quando a Fê voltar, a gente continua nela. Então, Jaque, por favor, antes de tudo, vou falar um pouquinho, bem rapidamente, da Jaque. Ela é uma embaixadora de Recife, então ela está em contato direto com o Politize diariamente com a gente. A Jaque é uma mulher incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer ela melhor no início do ano, ali no nosso encontro nacional, e ela é maravilhosa. Então, estou muito feliz de estar aqui, Jaque. Obrigada por vir. E, por favor, pode se apresentar. Boa noite. Eu agradeço, né, pelo convite. Como o Lu falou, eu sou embaixadora Politize de Recife. Entrei no início do ano, mas ano passado eu fiz parte do curso, que foi um curso voltado para lideranças comunitárias. E foi o meu primeiro contato com Politize, e aí desde então foi amor, né?
E aí eu já entro na pergunta, que é justamente como a internet, como o jovem pode usar a internet na questão do fortalecimento da democracia. E aí, eu acho que eu entro um pouco no que Diogo falou, acaba vindo, Diogo não, Rodrigo, né? Falou, vem meio que uma visão pessimista, mas não do sentido dos conteúdos, mas no sentido de quem acessa esses conteúdos, né? De quem tem acesso. Eu venho da realidade de comunidade, e aí eu tenho esse entendimento que nem todo mundo consegue ter o acesso ao conteúdo, que nem todo mundo consegue, inclusive, enxergar enquanto ser político. Eu acho que a primeira ideia é essa, fazer as pessoas elas se notarem enquanto seres políticos, para que possam aí adentrar no assunto e poder compreender um pouco mais. E aí eu acredito num Politize por conta disso, porque a partir do momento que faz um site oferecendo o conteúdo, nós jovens que têm acesso a esse conteúdo, a gente pode fortalecer não só nas nossas redes sociais, que é o principal meio, mas quando a gente leva esse conteúdo para a nossa comunidade também. E aí foi esse meu interesse de entrar enquanto embaixadora, de poder levar o conteúdo que eu estava conseguindo ter acesso, tanto por meio do site, quanto no curso presencial, para levar para a comunidade, para levar para outras pessoas que enxergam a política como algo tão distante, como é apresentado, enquanto, na verdade, a gente faz política todos os dias, né? Nos lugares que estamos e ocupamos. E aí eu acredito muito nisso, que a gente, jovem, que tem acesso, a gente utiliza, sim, nossas redes sociais. Agora mesmo está tendo um movimento de fortalecimento de candidaturas de pessoas negras, candidaturas de pessoas LGBTs. Isso é uma forma também de se colocar, pensando numa representação, não representação por representação, mas realmente pessoas que estão ali a fim de mudar, a fim de enxergar essa causa e mostrando que a gente pode estar ali também fazendo política, é o nosso espaço. Então, usar esse meio para isso, mas que a gente também possa replicar isso em outros lugares que a gente esteja, né? Como, por exemplo, agora, eu faço parte de uma ONG, e aí lá atuo em 4 comunidades, e a gente está trabalhando em incidência política. E aí eu consegui pegar os conteúdos do Politize para aplicar nos planos de incidência política que a gente está oferecendo para os jovens da comunidade. Então, assim, é um conteúdo super acessível. A gente se utilizou do site do Politize, a gente está ali na internet se informando, mas levando para outras pessoas que não têm acesso. Então, acredito que esse também é um caminho que a gente possa estar seguindo de fortalecimento, né, dessa democracia. Porque quando a gente pensa no jovem que acessa, a gente sabe que não é todos os jovens que conseguem estar acessando, estar fazendo esse acompanhamento e estar se alimentando desse conteúdo. Então, que a gente possa levar para além do site, que ele seja uma ferramenta para a gente de fortalecimento, por o próprio ter o conhecimento e a gente poder replicar. Eu acho que é isso. Linda, Jaque, arrasou na resposta. Muito legal os seus projetos, eu não sabia dessa novidade, então parabéns. E é muito gratificante também ouvir que o Politize está ajudando vocês a alcançar o objetivo de vocês, então só agradecemos aí, né? E pegando só o gancho rapidinho do que tu falou, já que é importante a gente falar que no nosso programa de embaixadores, os jovens têm oportunidade, né, de serem protagonistas, de ir nas comunidades, fazerem atividades, então conhecer gente nova, participar da rede, fazer palestra, ensinar política para quem quiser ouvir, né? Então isso é muito interessante. Infelizmente, né, a gente não está no período que isso possa acontecer, está tudo sendo virtual, mas logo vai passar e a gente vai continuar aí firme e forte fazendo nossas atividades em todos os lugares do Brasil. Agora eu vou passar a bola para o Diogo Jordão. O Diogo, ele é um professor parceiro do Politize e ele ganhou o prêmio de educador nota 10, gente. Então, isso não é pouca coisa, viu? Por isso que eu digo que é uma grande honra também te ter aqui, Diogo. Então, pode dar. Então, boa noite a todos e todas. Muito obrigado pelo convite de participar dessa live. Quero parabenizar toda a equipe pelo trabalho que vocês realizam e dizer que o Politize, ele é uma importante ferramenta para nós, professores, trabalharmos com os nossos alunos em sala de aula. E, claro, para a nossa própria formação, né? Porque, embora a gente seja professor, a gente tem que estar aprendendo diariamente. Então, o Politize desempenha esse importante papel de formação, tanto dos alunos, mas também nossa formação cidadã.
Bom, eu sou professor de Geografia na rede estadual aqui do Rio de Janeiro, e eu trabalho especificamente no distrito de Travessão, no município de Campos dos Goytacazes, que fica bem no norte do estado do Rio de Janeiro. Travessão é um distrito bem carente aqui do município, trabalho numa escola de ensino médio, e no meu trabalho eu busco sempre desenvolver competências e habilidades relacionadas à participação democrática, à participação política, né? E no ano passado, a gente desenvolveu o projeto Nos Trilhos da Democracia, que visou especificamente contribuir com essa formação política dos nossos alunos. A gente sabe que a educação, ela tem como papel, um deles, né, contribuir para essa formação cidadã dos alunos de forma geral, mas muitas das vezes essa formação cidadã, ela fica muito diluída nos conteúdos e o aluno se forma sem ter uma exata noção do que é ser cidadão, como é ser um sujeito político que possa contribuir para mudar, para melhorar a sua própria realidade. Então, eu acredito muito que nós, professores, temos esse papel e cada vez mais a gente precisa incorporar conteúdos e práticas democráticas no nosso dia a dia da sala de aula, né? E sobre a pergunta, né, como que o jovem pode apoiar a democracia a partir da internet, a gente sabe que nesse mundo globalizado, a internet faz parte de todos os âmbitos sociais, né? A economia, a política, inclusive, e a juventude está em peso na internet, mas nem sempre ela sabe usar essas ferramentas positivamente. A gente sabe, a gente está enfrentando um grave problema agora, que são as fake news, e como o Rodrigo falou, que a internet, ela muitas vezes é usada como uma ferramenta para destruir a democracia. Então, eu acredito muito que a nossa juventude precisa de uma educação política digital, aprender a utilizar essas ferramentas tecnológicas para que possa contribuir, já que ela passa tanto tempo nessas redes sociais, né, que ela saiba usar as redes sociais positivamente para contribuir para o fortalecimento da democracia e não para a sua destruição. E além disso, né, além de ter uma educação, uma formação para a democracia digital, né, para usar positivamente essas ferramentas, eu acredito que a juventude pode usar toda essa sua força, essa vontade de mudar o mundo, né, a partir da internet. A gente sabe que hoje, por exemplo, todos os representantes políticos tentam se engajar na internet, tentam ter bastante seguidores, e eu acho que a gente tem que aproveitar que os políticos estão querendo, né, se aproximar da juventude e usar toda essa força de mobilização que a juventude tem para forçar, né, esses políticos a atender às reivindicações da juventude, do direito à cultura, do direito à educação, né? Usar, então, essas ferramentas tecnológicas de forma positiva e não negativa. Então, inicialmente, eu acho que é isso que eu tenho a falar. Legal, Diogo. O que a visão de professor não faz uma live, né, gente? Meu Deus do céu. Só informação boa aqui. Mas que legal, Diogo. Eu não sabia de muita coisa que você falou aí. Então, eu partilho da visão também da questão de que os alunos saem da escola sem ter essa compreensão do que é um conhecimento sobre o que é ser um cidadão, né? Então, um dos grandes objetivos nossos é introduzir, e é muito bom ter professores como você, com a gente, né, aliados dessa forma. Então, muito obrigada pelas palavras. E acho que agora a Fê voltou. Top. É isso aí. Massa. Então, Fê, eu vou te fazer agora uma pergunta que eu fiz para todo mundo que está aqui na live. Então, primeiro eu vou pedir para que tu se apresente, né? Fale um pouquinho sobre ti. A Fê, ela é atriz e influencer digital. Então, é aquela pessoa que atinge muitas pessoas e está ensinando muita coisa massa para muito jovem. Então, para a gente também é uma aliada muito incrível. Então, se apresenta e responde para a gente, na tua concepção, como o jovem pode apoiar a democracia usando a internet e se para ti isso é possível. Por favor.
Primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo e aos convidados também. Luísa, é um prazer estar aqui hoje nessa live do Politize, uma ONG que eu amo de paixão. Eu sempre falei para muitas das pessoas que me acompanham que eu adoro, eu me inspiro muito no trabalho que vocês fazem para passar isso para os meus seguidores, né? Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Concon, tenho 18 anos, sou atriz, hoje eu trabalho com internet também, né? Uma consequência aí de muitos dos artistas do Brasil. E eu sou estudante do segundo semestre de Relações Internacionais aqui na PUC São Paulo, então sou bem imersa nesse mundo político, justamente por conta do meu próprio curso da faculdade, que foi a minha opção ali no momento. Eu gostaria só de iniciar falando que eu acho que eu e a Politize, a gente nasceu em quesitos de conteúdo do mesmo propósito, da mesma causa, né? Eu sou muito jovem, acho que eu sou a representante aqui dos adolescentes, aqui na nossa live, e desde muito cedo eu sentia um distanciamento muito grande da política. Eu fui meio ovelha negra, assim, da família, fui meio distante do resto da minha família, porque eu era a que gostava muito, e eu me interessava, e eu queria entender qual era a dinâmica dos partidos, e eu queria entender o que acontecia para uma pessoa estar ali como presidente, uma pessoa para estar ali como vereador, o que eles faziam, e a minha família não gostava, a minha família sempre falava, não, você vai se envolver com política, que coisa muito séria, isso vai dar problema para o seu lado. Então, desde cedo, eu via que nós somos desincentivados a participar disso. Só que tem uma questão, ainda não se encontrou outra forma de ligar o cidadão ao Estado que não seja política. Então, como é que a gente distancia essa próxima massa que vem, que nós vamos ser os futuros vereadores, os futuros prefeitos, os futuros governadores, os futuros presidentes, os futuros deputados, daquilo que vai mudar e daquilo que decide pelo nosso país? Então, meio nessa cabeça, meio nesse envolvimento que eu tive, nessa consciência, né, nessa iluminação desse propósito, eu comecei a pegar coisas muito simples que eu aprendia na faculdade e eu comecei a passar para os meus seguidores. Eu tinha aula de política no primeiro semestre, agora eu tenho Política 2, que é uma das disciplinas obrigatórias da minha faculdade, e eu aprendi a termos muito simples de política que eu não fazia a mínima ideia na escola. E que eram muito importantes para entender eleições, para entender dinâmica da política, para entender a estrutura de 3 poderes, por exemplo. É uma coisa que a gente aprende na escola, mas é muito superficial. Eu não fazia ideia aonde o Ministério Público entrava nessa história toda, de 3 poderes aqui no Brasil. Eu não fazia ideia. Então, assim, eu já ia entrar na minha primeira eleição em 2020 e eu não fazia ideia o que o Ministério Público fazia. E a gente carece ainda muito disso aqui no Brasil, de uma educação política, para as pessoas entenderem como elas votam, aonde a nossa democracia está sendo afetada, aonde a nossa democracia ela está fragilizada, o que acontece, por que tal coisa acontece dessa forma. Então, o meu propósito da Politize é muito parecido. Então, eu comecei a gravar muitos vídeos falando sobre isso, e já adentrando esse assunto da democracia, eu lembro que uma vez eu fiz um vídeo sobre democracia a partir de uma aula que eu tive na faculdade, e eu recebi muitas questões sobre, nossa, eu não fazia ideia que a gente tinha que pensar nisso para pensar em democracia. A gente está falando de uma linguagem bem jovem, né? Aqui eu sou a representante deles, mas muita gente assistiu aquele novo documentário da Netflix, né? O Dilema das Redes, está bem famoso por agora, que fala, enfim, de várias expressões dos malefícios que a internet pode causar, da manipulação de dados, né? Enfim, pelos grandes monopólios aí de redes sociais ao redor do mundo. Mas como isso pode afetar politicamente? Isso me chamou muita atenção. Como esses dados eles são usados em expressões que só se mostra o que você quer ver. Só se mostra o que você está interessado e causa mais e pega engajamento numa causa e, de repente, a pessoa pode estar num Estado Islâmico. Como a gente já viu, estratégias midiáticas dos próprios grupos terroristas aí ao longo do mundo. Então, era uma coisa que me chamava muita atenção. Como a internet ela tem essa dupla face, né? De você poder acessar e poder compartilhar cada vez mais essa experiência de faculdade, experiência de escola, professores podem se engajar na internet, começar a participar, mas como ela também tem essa outra face que o Rodrigo falou, eu estava escutando, a minha internet ainda não tinha caído nessa hora, amigo. E que pode ser esse malefício da democracia. Eu acredito ainda que a internet possa ser usada de um bom modo, mas ainda falta legislações próprias. É uma coisa que o documentário fala muito, né? Que ainda falta fiscalização. Falta legislação. Falta uma atenção própria para esse mundo que ganhou
proporções extraordinárias. Então, a própria Luísa estava falando o quanto políticos hoje, eles se engajam nas redes sociais, porque eles sabem que elas são importantes. E como um propósito desse tamanho pode virar desse. Entende? Então, acho que sim, eu acredito de verdade que a internet ela ainda pode ser voltada para essa defesa da democracia e para a ampliação do entendimento do que é a democracia e como podemos ajudá-la e tudo mais. Mas eu ainda acho que temos um longo caminho sobre isso, né? A gente ainda tem um longo caminho a percorrer. E, aliás, recomendo que todos assistam o Dilema das Redes, é um documentário ótimo para quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, é bem legal. Mas é isso. Fernanda, muito obrigada. Eu acho que eu me identifico muito com o que tu falou, principalmente ali no início. Vou dar meu exemplo bem rapidinho para não tomar muito do nosso tempo. Eu era uma dessas pessoas que na escola não se interessava muito por política, não. Eu não sabia muito bem o que significava. Para mim era aquela coisa meio, política é muito chato, política é muito chato. Sempre fui amante do meio ambiente, né? Meio ambiente era o que me interessava, tudo sobre planta, tudo sobre bicho. Eu já era nota 10 em biologia, química, essas coisas, mas, assim, essas coisas de política não era comigo. E aí foi quando eu percebi que eu queria atuar na área que eu percebi, tá, mas quem que responde pelas questões do meio ambiente? Quem que manda? Quem que decide o quê? E aí eu entendi, eu preciso saber de política, gente, eu preciso saber de política se eu quiser fazer alguma mudança. E agora, o que acontece? Não estou mais na escola, não tem ninguém mais me orientando para onde que eu vou, como que eu vou mudar essas coisas? Será que as pessoas que estão lá em cima no Congresso que vão decidir tudo por mim? E aí eu falei, pronto, né, acabou meu mundo, desabou. E aí quando a gente tem que se levantar e falar, não, agora eu vou sentar, vou estudar e vou aprender, né? Então, como seria bom se na escola tivesse alguém que pegou a nossa mão ali e mostrou como que funciona esses alicerces, né, por onde que a gente vai, e quando a gente sai da escola, a gente, né, tem mais essa autonomia de aprendizado e consegue fazer as coisas sem ficar tão preocupado como eu, por exemplo, fiquei, né? Então, acho que é bem isso que tu falou e bem nesse caminho. Então, pessoal, muito obrigada pelas respostas. Agora, a gente vai para a nossa próxima etapa do bate-papo, em que eu vou explorar um pouquinho mais os conhecimentos específicos de cada um, né? Então, cada pessoa aqui tem uma caminhada diferente, uma história diferente, e vai ter algo, né, novo para ensinar para a gente. Então, eu vou começar pela Jaque, nossa embaixadora top. Jaque, por favor, nos responde. Como a formação de novas lideranças cidadãs influencia na democracia? E como que vocês usaram, né, a internet para isso? Então, porque é uma embaixadora que está aí presente nessas... falando com a galera, né, no dia a dia, sempre presente nas atividades, como que essas novas lideranças podem influenciar? Por favor. Eu acredito que muito disso que vocês trouxeram, né, não nos é apresentado a política, a gente não tem acesso, a gente não tem esse conhecimento, a gente não se entende quanto ser político, e aí quando a gente tem essa formação de liderança que trabalha toda uma questão política, e aí eu posso falar como uma aluna que passou, né, por esses cursos, explica de uma forma muito interativa, né, e aí... por exemplo, a gente não só entende que é os 3 poderes, mas a gente faz na prática, a gente vê ali nas atividades, a gente vai na Câmara dos Vereadores, isso é muito importante. E acredito que a importância de estar formando esses novos líderes é justamente a gente poder replicar para outras pessoas, a gente poder atuar, a gente poder entender a função do conselho, a gente poder entender que a gente pode se candidatar e ter esse entendimento de qual vai ser o nosso papel se a gente fosse candidatar a vereador, por exemplo. Então, e a internet, nesse processo de pandemia, na turma que a gente formou esse ano, foi a principal ferramenta que a gente utilizou, nossos cursos foram à distância, tivemos as dificuldades, justamente por nem todo mundo ter acesso, logo no começo da pandemia, houve muita live, muita reunião, tudo online, e aí se tornou uma coisa muito cansativa. E como foi algo novo para a gente também, esse curso à distância, a gente foi se adaptando de acordo com que as demandas iam surgindo, mas ainda assim foi super proveitoso, a gente fez uma reunião nacional para a gente saber como é que estava sendo em todo o Brasil isso, e aí em vários pontos a gente se encontrava, em outros não, mas a gente se apoiou, e aí eu acredito que a internet, nesse momento, ele nos fortaleceu muito, para que a gente pudesse continuar fazendo esse trabalho, para que a gente pudesse continuar com essas novas lideranças, sabe? E aí, engajamento na internet, fazer live no Instagram,
os alunos se envolverem para estarem fazendo essa parte das lives, trazendo convidados. Então, a internet, nesse momento, para a gente foi muito importante, uma ferramenta assim, essencial. Eu acho que é isso. Massa, Jaque. É bom saber que a internet foi uma ferramenta positiva para vocês, né, nesse momento em que está todo mundo um pouco não engajado, desanimado com essas coisas, né? A gente sente muita falta dessa proximidade, de fazer atividades e estar tendo aula presencial, então é muito bom ouvir que vocês conseguiram lidar com essa coisa e fazer ir para frente mesmo sendo virtual. Então, um mérito totalmente de vocês. Agora eu vou passar a bola para o professor Diogo. Uma pergunta para o professor. Qual é o papel dos professores, professor, no fortalecimento da democracia? Como que o professor, na sua concepção, pode usar a internet nesse processo todo e qual seria a principal dificuldade? Vamos lá, são perguntas bem interessantes. Eu acho que na primeira fala, eu já comecei falando um pouco, né? Só quero retornar um pouco dizendo que essa formação cidadã, né, ela é papel da escola. Muitas vezes as pessoas se esquecem disso. Quando você olha a Constituição Federal, quando você olha a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, está lá especificado, bonitinho, que a educação é dever do Estado e da família, e ela tem por finalidade o desenvolvimento do educando para o seu preparo para o exercício da cidadania. Né? E o que é esse exercício da cidadania? Quando a gente pega a palavra cidadania e pesquisa na internet, ela está muito ligado à questão dos direitos, dos deveres, né? Só que muitas das vezes a gente não sabe nem nossos direitos, a gente nunca parou para ler a Constituição Federal, né? A gente não sabe o que faz um vereador, o que faz um prefeito, qual a diferença, né, do executivo, do legislativo, como a Fernanda e a Jaqueline já colocaram. E no currículo da escola, da educação básica, esses conteúdos, muitas das vezes eles aparecem, mas nem sempre os professores dão uma atenção a isso, né? Às vezes fogem dessas discussões mais políticas, só que a gente não pode esquecer que é nosso dever trabalhar isso, né? Não apenas esses conteúdos específicos, né, apenas conceituais, o que é democracia, o que é a cidadania, mas tentar relacionar isso com a prática, né? Por exemplo, o projeto que eu desenvolvi, eu relacionei conteúdos da geografia urbana, por exemplo, os problemas urbanos, eu trouxe para a realidade do aluno, vamos pesquisar os problemas urbanos aqui do nosso bairro. E aí, como que a gente pode resolver esses problemas? Uma das possibilidades era a partir da participação política. Então, nós convidamos uma vereadora para ir até a escola, nós ouvimos a comunidade, elaboramos ofícios, né, redigimos ofícios, a vereadora apresentou na Câmara, em audiências públicas, enviou para a prefeitura. Então, os alunos se viram ali como estudantes, claro, eles estavam aprendendo, mas também como sujeitos políticos, né? Eles estavam desempenhando o seu papel como cidadãos participativos. Então, a escola, ela tem esse papel de apresentar esses conceitos e conteúdos, mas trabalhá-los na prática, porque a democracia, ela não pode ser apenas na lei, né? As leis estão aí, mas nem sempre as leis são cumpridas. Então, eu costumo dizer que a democracia, ela tem que estar sempre sendo buscada e aperfeiçoada, porque a lei, o direito apenas no papel é apenas um papel, uma lei, né? Mas é a nossa prática, a nossa busca, a nossa luta, a militância que vai fazer com que aquele direito saia do papel e se transforme em algo real, em algo prático, né? Desde a merenda da escola, o salário dos professores, tudo isso depende de legislações e depende de decisões políticas. Então, a nossa vida toda é permeada por política. Então, é importante que o aluno saiba que eu, professor, estou ali porque o Estado paga o meu salário, né? A merenda que ele recebe na hora do intervalo depende de decisões políticas. Então, se a merenda não está sendo boa, como que a gente pode resolver isso? A quem que nós vamos procurar para melhorar a qualidade dessa merenda? Então, além disso, eu acho importante também
que a própria escola, e não apenas o professor, também se mobilize para que haja uma gestão democrática do ensino e da escola. Se, mais uma vez, se a gente olha na lei, a gestão democrática é um dos princípios da nossa educação. Então, é dever que das escolas implementarem uma gestão democrática. O que é isso? É que toda a comunidade escolar possa participar das decisões que dizem respeito a ela própria, àquela escola. Então, os alunos devem ser ouvidos, os professores devem ser ouvidos, os pais devem ser ouvidos, a comunidade, e todo mundo, a partir dessa participação democrática dentro da escola, vai conseguir melhorar a educação ali naquele contexto, daquela escola. E a partir dessa participação, o aluno começa a desenvolver habilidades e competências que ele vai conseguir colocar em outros âmbitos da sua vida, né? Participando da associação de bairros, participando dos conselhos de políticas públicas, participando na Câmara de Vereadores. Inclusive, muitos alunos meus, quando eu fiz o projeto, eles não sabiam que qualquer pessoa podia ir na Câmara dos Vereadores. No final do projeto, eu perguntei o que eles aprenderam, e uma aluna respondeu: eu não sabia que a gente podia ir na Câmara. Então, para vocês verem que eles já estando no segundo ano do ensino médio, já prontos para votar, né? Muitos deles não sabiam que uma pessoa, qualquer cidadão, podia ir até a Câmara de Vereadores para assistir uma sessão. E a gente também pesquisou na comunidade quantas pessoas já tinham ido na Câmara de Vereadores aqui do município. E 90% disse que nunca foi. Então, para vocês verem como que a sociedade está distante, mas essa distância muitas das vezes passa pelo desconhecimento, né? A Jaqueline colocou uma coisa muito interessante, que a realidade das pessoas, né, faz com que elas se afastem da política. Que a gente sabe que em escola pública, principalmente de periferia, as pessoas vivem muitas das vezes buscando condições de própria subsistência, né? Os alunos muitas vezes precisam trabalhar, a gente tem essa realidade, e às vezes a escola é o único lugar que eles têm para ter uma proximidade com essas discussões. Então, o professor não pode se privar de levar essa discussão para a escola, porque é ali que o aluno, muitas das vezes, passando toda a sua infância e juventude, vai ser o único lugar que ele vai ter onde ser ouvido, porque voz ele já tem, mas às vezes falta alguém ouvir, né? Então, a escola deve desempenhar esse papel, não esquecer dessa importante missão de formar para a cidadania, mas uma cidadania palpável, que tenha relação com a realidade do aluno, né? Não falar de uma realidade, por exemplo, na geografia, vamos falar da China, vamos falar do comunismo lá do outro país, do capitalismo, da democracia dos Estados Unidos, mas ele não sabe quem são os vereadores do município dele. Então, o nosso papel é esse, aproximar esses conteúdos da realidade do nosso aluno, porque somente a partir daí ele vai se reconhecer como um sujeito político. Se eu falar apenas de democracia estadunidense, isso não vai fazer sentido para o meu aluno. Então, eu devo aproximar o conteúdo que eu trabalho da realidade do meu aluno. E falando da internet, como que o professor pode trabalhar, a gente tem que saber também que muitos professores não têm uma formação digital. Muitos dos nossos colegas são formados lá na década de 80, de 90, quando a internet ainda não era uma realidade. Além disso, os nossos alunos também, muitos deles não têm acesso a essas ferramentas e tecnologias, mas às vezes eles têm essas ferramentas, mas elas são usadas negativamente, né? Como o Rodrigo colocou no início. E eu acho que o nosso papel oferecer uma educação para esse aluno que ele saiba usar corretamente essa internet, né? Mais uma vez falando das fake news, existe uma grande dificuldade dos alunos e das pessoas que já são formadas, adultas, né? Diferenciar o que é fato do que é opinião, né? A pessoa recebe um texto, um vídeo no WhatsApp e não sabe diferenciar, será que é verdade? E já sai compartilhando. Não consegue filtrar. Será que isso daqui é uma opinião ou é um fato?
né? Então, é papel do professor trazer isso para a sala de aula, e qualquer professor pode fazer isso, né? A gente está na pandemia, o professor de biologia pode trabalhar os assuntos, as fake news relacionadas à Covid-19, né? Estamos em período eleitoral. O professor de história, de sociologia pode trabalhar esses conteúdos da internet a partir do ensino de história. Então, fazer sempre essa ligação entre a realidade com os conteúdos que a gente trabalha em sala de aula. Então, só finalizando sobre as dificuldades, é essa formação que o professor precisa ter também, né? Então, acho que o poder público deve oferecer essa formação digital para os professores e que as escolas também estejam preparadas e adaptadas para isso, né? Tenham internet de boa qualidade, tenham computadores, salas de informática, porque não adianta a gente falar isso de forma abstrata se na nossa escola a gente não tem essas ferramentas básicas necessárias, né, para a formação do aluno do século XXI. Então, acho que seria mais ou menos nesse caminho. Professor, eu sou muito crente da frase que diz que o trabalho do professor não acaba fora da sala de aula, né? E eu acho que o professor acabou de provar mais uma vez aí que eu estou certa em acreditar nessa frase. Então, muito obrigada pela contribuição. Eu também gostei muito do questionamento, né, sobre a questão da representatividade. Então, acredito que todo o ambiente político acaba repelindo um pouco o jovem, simplesmente por ele ser como ele é, né? Então, os políticos que estão lá já não representam muito o povo brasileiro, por ser majoritariamente branco, homem, né? E, para além disso, o ambiente já parece um pouco mais fechado, não parece muito convidativo, as coisas que acontecem na política também não convidam o jovem. Na escola, a gente também não tem esse contato, então eu não me lembro, pelo menos, na minha escola, na Semana dos Professores, né, de apresentação das profissões, por exemplo, falarem sobre vida pública, o vereador, né, prefeito, enfim, etc. Não lembro disso, então gostaria de que daqui para frente fosse diferente. E, para além disso, foi muito interessante compreender a dificuldade que o professor apresentou e de que o nosso núcleo de escolas ajuda a contribuir com isso, né, com a formação de professores, criação de eletivas para que os professores estejam mais preparados para atuarem nessa área. Então, muito obrigada pela contribuição de novo. Agora, a próxima perguntinha vai para a Fernanda. E eu queria saber, Fernanda, qual que é o papel dos influenciadores no fortalecimento da democracia? Como que as redes sociais podem servir de aliadas nessa conquista? E qual que é a principal dificuldade, na tua visão? Eu primeiro gostei muito da fala do Diogo. Eu, na verdade, escuto muito isso dentro de casa, né? Para quem não sabe, eu sou filha de professor estadual, assim como o Diogo é. Então, os seus apontamentos, assim, foram coisas que eu escutei desde muito nova. Desde da falta de preparo que o meu pai tinha com a internet, até a própria desigualdade que ele via entre os alunos, né? Meu pai dava aula num colégio onde a mensalidade era 5 mil e ele dava aula na rede estadual também. Então, ele via alunos que iam para Disney nas férias e ele via alunos que dependiam da merenda da escola porque era a única refeição que eles teriam. Então, parabenizo muito por essa fala, assim, foi uma coisa que, nossa, eu me lembro de casa, enfim. Mas a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente fala do papel dos influenciadores é entender por que a gente fala de internet quando a gente fala também hoje de política. E a resposta é muito clara, porque ela chegou num ponto tão expressivo de relevância que é impossível você desconsiderá-la em grandes partes da nossa sociedade. Então, a gente está falando de como a internet ela conseguiu movimentar eleições, cara, lendárias, como foi ali nos Estados Unidos em 2016, como foi em 2018 aqui no Brasil, e nós temos hoje candidatos aqui em São Paulo que vieram do YouTube, o próprio Arthur, né, que, enfim, era dali do Mamãe Falei, um grande youtuber e tudo mais, ele é um candidato que veio da internet. Então, a gente está falando de realmente uma mídia que não era considerada tradicional e que hoje é decisiva em grandes partes das dinâmicas políticas ao redor do mundo. Então, com a ascendência da internet e com esse ponto de relevância que ela atingiu, por mais que a gente ainda tenha um ambiente muito desigual, né? Então, a gente está falando ainda de
É muito engraçado você falar de democracia na internet, sendo que a internet não é um ambiente democratizado. Então, quantas pessoas hoje em dia têm acesso à internet? Quantas pessoas têm uma voz para falar na internet? Eu digo que eu sou muito privilegiada nesse ponto porque, pô, sabe, a minha família nunca teve grandes dificuldades financeiras. Eu trabalho desde muito nova, mas nunca foi uma necessidade para os meus pais. Porque se eu não trabalhasse, os meus pais estariam ali, para pagar meu celular, para pagar minha internet, para, enfim, pagar o meu estudo, né? Eu sempre estudei no ensino privado, né? Estudei na escola privada e hoje estou numa universidade privada também. Eu sou branca, não tenho outros problemas, não sofro outras questões de discriminação racial, de gênero, de, enfim, etnia e tudo mais. Então, eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa pensar quando a gente fala de influenciadores, né? Quem são as pessoas que têm voz na internet? Por que elas estão falando daquele ponto de partida? E quantas são as pessoas que representam aquele mesmo ponto de partida? Das pessoas brancas que vieram da classe média, que estudaram no ensino privado, entendeu? Então, hoje, por mais que a internet ela tenha ganhado essa relevância, por mais que o acesso a ela tenha sido expandido nos últimos anos, então hoje a gente tem mais brasileiros participando das redes sociais, com mais contas no Instagram, com mais contas no Twitter, por aí vai. Ainda é um espaço muito minoritário de acesso e de quem tem voz ainda nela, né? Então, hoje qualquer um pode ali criar a sua conta no Instagram, pode postar as coisas que ele pensa, pode postar as suas opiniões, mas quem são os grandes influenciadores hoje? Em que realidade eles vivem? De onde eles partiram? Para quem eles falam? São questionamentos que a gente precisa fazer. Porque eu ainda considero que eu tive o privilégio de aprender muito na universidade sobre esse campo da diversidade, né? Então, eu estudo numa universidade que tem uma diversidade racial, uma diversidade étnica, e essa preocupação um pouco maior do que outras. Então, eu aprendi, por exemplo, que, cara, eu vou de repente falar que não, gente, assistam o documentário, O Dilema das Redes na Netflix, para vocês entenderem sobre análise de dados, para entender sobre como a democracia pode ser afetada por essa análise de dados. É muito minoritário a gente falar sobre isso. Mas os influenciadores, eles são, hoje em dia, levados em conta, porque eles influenciam de fato. Parece muito autodizente, né? Mas é verdade. Nós influenciamos o que pessoas compram, o que pessoas assistem, o que pessoas falam, como pessoas agem. Então, na verdade, o meu receio que eu tenho hoje em dia é com a responsabilidade social dessas pessoas que ascenderam na internet. E aí a gente volta àquele ponto de onde elas partiram, em que realidade elas vivem. Porque eu ainda tive, enfim, o privilégio de ter um pai que passou por tudo isso na educação, e que eu vi diariamente os desgostos que ele passava com, enfim, o tráfico, o adolescente que desde cedo está inserido numa realidade muito complicada, que é a da desigualdade no nosso país, então famílias que vivem com muito menos do que um salário mínimo, mas o meu receio é a responsabilidade daquele cara que hoje tem 3 milhões de seguidores e tá falando A, B, C, D, E, F, G. Mas, peraí, vamos lembrar, por que, de repente, você teve esse espaço tão aberto para você? Será que outros influenciadores de camadas diferentes que você, enfim, né, de questões raciais, mesmo espaço? Será que não vale a pena a gente também ampliar um pouco esse olhar para falar para a internet, sendo que hoje a gente atinge um público muito grande? Então, hoje, para mim, eu acho que os influenciadores, eles podem fazer isso. E eles têm um espaço que há 20 anos atrás eles nunca teriam. Que é muito próximo, né? Você postar um vídeo ali é tudo muito rápido. Então, eu mesmo, quando eu faço os meus vídeos, questão de 5 minutos, ele já tá aí na internet para todo mundo ver. Mas eu tenho um cuidado muito especial em saber com quem que eu tô falando, sobre o que eu tô falando. Será que eu não vou, de repente, tomar um assunto que eu não tenha tanto conhecimento? Óbvio, né? Que, enfim, todos nós podemos falar de vários assuntos de diferentes pontos de partida. Mas será que eu não vou invadir, de repente, um campo que não me pertence? Será que, de repente, eu não vou passar uma mensagem que possa ter um duplo sentido? E eu ainda estou falando com um público muito jovem, meu público tem de 14 a 20 e poucos anos. Então, as redes sociais, elas podem ser
cara, um campo enorme para a gente falar da democracia. Nós temos hoje os políticos criando TikTok. Eu vejo hoje os candidatos a vereador dançando, fazendo dancinha no TikTok. Isso é super bacana, porque eles sabem que os jovens hoje são uma massa muito mais engajada, né, do que era, né, por exemplo, na época da minha mãe. Mas eu tenho receio, e eu acho que, indo para a parte da dificuldade, é isso, assim, é saber do potencial das redes sociais e como pode ser muito bacana professores terem voz dentro das redes sociais, ensinarem sobre isso, como é bacana, de repente, ter estudantes de diferentes cursos falando e ensinando a galera, passando um pouco do conhecimento que eles têm, jornalistas, militantes, a galera que trabalha com educação, a galera que trabalha com política, mas o meu receio ainda é essa falta de legislação, essa falta de fiscalização que eu já citei ali na abertura, né? Quanto o potencial da internet ele se expandiu e ele deu abertura para além de pessoas bem intencionadas, para além de pessoas que querem reproduzir o bem, querem ensinar e têm vontade de falar, não, pô, os 3 poderes funcionam assim. A gente pode participar, a gente pode ver uma sessão ali na Câmara dos Vereadores. Eu não fazia ideia antes do Diogo falar. Eu não fazia ideia, achei incrível, achei sensacional. E então acho que essa é a maior dificuldade. É a gente ter pessoas que tenham essa responsabilidade social. É que nem a questão do coronavírus, né? Quantos nós vimos de influenciadores grandes postando que estavam em festas, em casamentos, que estavam ali com uma grande aglomeração, e eles se esquecem que eles influenciam. Que são pessoas que estão ali assistindo e que são vulneráveis a essa influência. Então, eu acredito no potencial, sim, do ensino, no potencial do fortalecimento da democracia pela internet, mas eu ainda tenho muitos receios sobre ela. Sobre essa plataforma, sobre essa mídia não tradicional que nós ainda não aprendemos a lidar. Nós não aprendemos a fiscalizá-la. Nós não aprendemos a como contornar esse tanto de informação que chega, o que é verdade, o que é fato, o que é fake, o que tal pessoa está postando ali, mas tal pessoa está postando aqui. Pô, são milhões de contas no Instagram. Como é que a gente vai saber o que cada uma das pessoas está postando e está divulgando? E como a gente vai saber qual proporcionalidade ela vai ganhar? Então, vou ser muito honesta e falar que hoje eu tenho mais receios do que crenças nas redes sociais, mas eu acredito. E eu faço o meu papel. Então, é uma coisa que eu falo muito dos meus amigos influenciadores. Façam de vocês também. E ninguém precisa ser super antenado em política. O ser humano, ele é político. Qualquer coisa que você fala é político. Você come política. Já diziam os gregos, né? Você come sendo político. Você fala sendo político. Ninguém é completamente imparcial. Então, faça a sua parte. Ensine o que você pode ensinar. Óbvio, não saia do campo que você seja, né? Mas que você é, mas todo mundo pode participar. Todo mundo pode divulgar uma ONG legal. Todo mundo pode divulgar o que aprendeu na escola. Todo mundo pode divulgar. Pô, isso daqui é fake, gente. Vocês já perceberam que isso daqui é fake? Tipo, eu vi agora no jornal, realmente saiu isso daqui é fake. Então, cada um pode fazer a sua parte na internet. Principalmente nós, grandes influenciadores, que hoje atingimos uma grande massa. Legal, Fernanda, muito obrigada. Eu acho que não tem problema algum ter mais receios do que pontos, né, mais felizes, não tem problema nenhum. Eu acho que o importante é não baixar a cabeça e continuar lutando, né, pela causa, para fortalecer a democracia, para influenciar os jovens, acreditar que daqui para frente a gente vai ter mais jovens que foram influenciados por ti, por exemplo, que vão estar formando mais pessoas e influenciando outras pessoas de forma positiva. Entender que as coisas são feitas por meio de passos de formiguinha, né? Então, por exemplo, há 5 anos atrás não tinha Fernando influenciando milhões de jovens, não tinha o Politize, há 5 anos atrás estava nascendo, né? Essa organização que tem influência sobre tanta gente de forma positiva, né? Então, acho que isso aí vai começar a crescer daqui para frente e a gente vai ter outra conversa daqui a algum tempo e vai falar o contrário, vai falar que vai ter menos receios. Então, a gente vai marcar outra conversa. Então, agora, Viseu, é tu, Viseu? Vamos lá. Por favor, me responde a questão. Qual é o papel dos jornalistas, dessa profissão tão maravilhosa, no fortalecimento da democracia? Tu acredita que os novos formatos online contribuem para essas ações? E qual é a principal dificuldade? Boa. Bom, primeiro eu quero registrar que eu estou adorando esse papo e ouvir as experiências e os relatos de vocês.
espero acrescentar alguma coisa. Sobre jornalistas, bom, papel dos jornalistas, né? Eu acho que os jornalistas são uma peça em tudo isso, e uma peça que eu admito já foi maior, nesse grande quebra, maior até porque tinha mais gente na redação mesmo, né? E ao longo, se a gente olhar para os anos 90 e tal, ou antes. Mas é um papel importante, mas é isso, é uma peça de quebra-cabeça que envolve a educação, né? Educação que é fundamental, aprender política desde cedo, dentro da realidade das pessoas, que envolve a sociedade civil e que envolve a internet, os influenciadores e tudo, e os jornalistas, e a imprensa se encaixa aí nesse grande mosaico. É um papel muito grande e uma grande responsabilidade. E porque o que eu vejo é que, por mais, né, sem dúvida, né, é óbvio, como jornalista, eu vou ser o advogado da imprensa, porque a imprensa apanha tanto, né, inclusive de todos os lados, eu estou aqui para defendê-los. Mesmo não estando trabalhando numa redação atualmente, mas é o que eu sou e é o que eu acredito. Então, o que eu percebo é que a imprensa tem essa grande responsabilidade num mundo onde a informação está cada vez mais fragmentada, e por um lado isso é bom, porque aí isso quer dizer, você pode apontar uma democratização do acesso, da capacidade de não ter que eu aprendi que coisa de aula de comunicação, o gatekeeper, né, o cara lá que, você olha lá nos anos 80, era um barão, vocês falavam, um barão da imprensa, né, um grande executivo de um canal de TV, quase monopolista, basicamente controlava como as pessoas iam se informar. Hoje em dia existe uma multiplicidade no mundo inteiro de formas de se informar. Só que ao mesmo tempo é isso, é quem organiza isso aí. E a imprensa, muita gente pode organizar, e o papel da imprensa e a responsabilidade é grande, porque os jornalistas foram preparados para isso. Com todos os defeitos, e eu acho que é bom deixar isso claro, a imprensa erra, a imprensa tem que ser transparente com seus erros quando isso acontecem, tem que corrigi-los e tudo, mas fato é que, por mais maravilhoso que seja a gente se informar numa multiplicidade de fontes, e isso é ótimo, quando você vê a forma que as notícias são produzidas por uma redação, seja de jornal, de TV, de rádio, uma redação de jornalismo profissional, ela é feita com mais mecanismos para evitar os erros e as falhas, porque o texto passa por mais pessoas, né? Existe a preocupação sempre de estar ouvindo o outro lado, e pelo menos deveria ser, né? Não falo por toda a imprensa aqui, eu estou falando do que eu considero o ideal, de ser muito crítico com todos o tempo inteiro, de não torcer. Quer dizer, não que a imprensa não deva ter alguns princípios básicos, né? Eu acho que os princípios fundamentais das liberdades fundamentais, da democracia, né? Acho que essas coisas, tem coisas que não se discute, né? Busca dos direitos e oportunidades para todos e tudo. A partir daí, é importante dar um pluralismo. Eu acho que até estou falando aqui coisas que, pelo que eu entendo, Politize acredita bastante, né? Essa preocupação de ouvir diferentes vozes. De novo, vai haver erros. Você vai poder fazer uma tese de mestrado, doutorado, olhando para anos de produção de um jornal e vai encontrar um determinado viés e tudo, pode ser que você encontre. Mas, eu digo isso pela minha experiência de mais de 10 anos trabalhando dentro de uma redação, aos trancos e barrancos, muitas dificuldades, as coisas são feitas se busca muito cuidado o tempo inteiro, sabe? Eu já fui repórter, eu fui editor, e eu acho que a imprensa tem esse papel de filtrar esse mar de coisas, levar uma informação o mais apurada e checada possível. A imprensa tem uma função de fazer reportagens, que é uma coisa que a gente esquece um pouco, quando a gente olha, não, mas eu posso me informar pelo Twitter. Você vai se informar por um comentário, uma opinião. Eu até estava lendo um comentário sobre isso outro dia, tipo, sei lá, Fórum Econômico Mundial. Você pode escrever muitas análises no seu Twitter sobre isso, mas é a imprensa que vai cobrir o fórum e vai te dar os subsídios para o que você vai comentar. Você pode comentar o que está acontecendo na Amazônia, mas é um jornalista que vai para o meio da reserva indígena apurar, tirar foto, entrevistar as pessoas, entendeu? De novo, outras pessoas podem fazer isso, mas esse é o papel fundamental da imprensa, né? Então,
eu acho que... E esse valor da reportagem, às vezes não me parece tão claro para muita gente. Tipo, o peso do furo de reportagem, né? De revelar o que os governantes não querem que seja revelado. E que não é a opinião, não é o vídeo lacrando na internet e tudo, né? Enfim, enfim, é trazer o fato mesmo, né? E aquilo que ninguém sabia ainda. Né? E aí isso me leva à dificuldade. O que eu sinto, e eu lamento, é que eu me formei como jornalista em 2006. Não posso dizer, acho que eu talvez tenha pego ali um momento final de uma imprensa com muito mais poder do que ela tem hoje. Aquela imprensa dos anos 90 e tudo, eu talvez tenha sentido um pouco isso, mas eu até acho muito interessante do ponto de vista pessoal, porque eu acho que eu vi a imprensa mais toda poderosa e eu vi a imprensa que é importante, mas é uma das peças onde estão as redes sociais, onde estão tudo isso que a gente está falando aqui. E um efeito negativo que eu vejo dessas mudanças todas é um menor interesse das pessoas, e eu diria, eu já vi até entre colegas jornalistas, felizmente isso é minoritário, mas ainda percebo, em ver esse jornalismo muito crítico. Esse jornalismo que não tem amigos, sabe? O jornalismo que sei lá, sendo exagerado, o jornalista ideal é o jornalista que senta na mesa e todo mundo se levanta, sabe? Porque ele não é queridinho ali daquelas pessoas, entendeu? Eu acho que quando você está recebendo muito tapinha nas costas de um lado, você tem que questionar o seu trabalho. O que você está fazendo, sabe? Claro, eu acho que tem nuances, porque eu estou falando aqui, eu estou falando de situações ideais, tem nuances de situações de radicalismos instaurados que a imprensa, eu acho que no momento de autoritarismo, a imprensa precisa ter o lado da democracia, porque, de novo, eu falei princípios fundamentais, né? Mas numa situação democrática, por exemplo, a imprensa tem que ser crítica com todo mundo. Se a gente tiver eleições livres, vamos ser críticos com todos os candidatos, né? Vamos buscar histórias sobre todos os candidatos. E eu sinto que isso é muito uma sensação, eu não sei se vocês sentem isso, parece que as pessoas são menos interessadas nisso. Posso estar sendo um pouco pessimista, mas, sabe, aquele que eu acho que o jornalista entende muito bem não, tem que ser, ser muito crítico, o jornalismo é oposição, o jornalismo é ser duro com todos, você trocou o governante, agora eu vou focar meu combustível para ser crítico com o novo governante que chegou ao poder, porque, né, o tempo dos repórteres é exíguo e tem que focar no que está mudando mais diretamente a vida das pessoas, né? Então, e eu sinto que essa é uma grande dificuldade. Eu acho que as pessoas, pela própria dinâmica das redes sociais, pela forma que elas consomem conteúdo e tudo, têm entendido mais a torcida. Aí, quando vê uma matéria da imprensa sendo crítica a um grupo político, a uma empresa, a uma pessoa e tudo, entende, não, esse jornal tá do meu lado. Não sei, o jornal no dia seguinte vai publicar uma matéria crítica, sei lá, a empresa que você trabalha, e você fica triste. E eu acho que esse tem que ser o jornal certo, sabe, a TV certa. Então, eu percebo, eu sinto um pouco e eu falo dos dois lados da discussão política, eu não estou falando aqui de lados iguais, aquela discussão da falsa equivalência, eu acho que a gente tem, né, isso é muito mais complexo, mas eu acho que sim, existe dificuldade de abraçar esse senso crítico dos dois lados. O Diogo falou de fake news, as pessoas não conseguem identificar. Recentemente, a reação ao presidente da semana eu gostei muito, porque eu tomei muita porrada dos dois lados várias vezes, eu acho isso ótimo, porque mostra que eu tentei ouvir vozes diferentes. E acontecia, só para lembrar uma recentemente, engraçado que o podcast já tem 2 anos, mas uma pessoa me escreveu, ouviu o episódio do Lula, do Bolsonaro, e a pessoa estava revoltada porque eu tratava a facada do Bolsonaro como um fato. Quando ela assistiu um vídeo, né, no YouTube que mostra todos os indícios de que a facada foi fake. E ali, para mim, foi um belo exemplo de como o desejo de acreditar em suspeitas, em conspirações, em coisas que, me mostra, tirando esse vídeo, que é um vídeo completamente editado, completamente, uma narração totalmente... e como isso as pessoas acreditam, né? A gente fala muito de fake news de um lado, mas eu estou dando esse exemplo de outro só para mostrar como isso é um problema. E eu fiquei assim, aí eu tive uma conversa longa com essa pessoa, assim, no Twitter, assim, no privado ali, no chat, tipo, porque eu fiquei tão surpreso e não que fosse novidade para mim, mas
de ver as pessoas abraçando coisas que são discursos amalucados das redes sociais. Não que daqui a gente não... tudo pode estar sim em aberto, né? A gente pode descobrir coisas, né? A gente pode descobrir... Até hoje a gente não sabe tudo sobre o assassinato do Kennedy. Então, eu acho que tudo isso pode ser discutido sim, mas a gente tem que falar com base nas evidências que a gente tem hoje, né? Então, e sei lá, eu sinto às vezes que essa é a maior dificuldade, eu espero, mas também, como também sou otimista, eu espero que talvez com não sei, uma regulação cuidadosa e tudo, mas que não afete liberdades absolutamente, ou mais debate, mais educação política, a gente consiga, sei lá, voltar para um tempo, se é que, talvez um tempo um pouco utópico, que eu imagine, onde as coisas eram melhores. Legal, Viseu, muito obrigada. Eu acho que eu entendo um pouco o que tu está falando, né? Aqui no Politize a gente tem muito a gente prega isso aqui dentro, de estar sempre prezando muito pelo conhecimento, por tudo que a gente faz é bem embasado, a gente jamais vai postar alguma coisa que não seja bem pesquisada aqui, então o nosso time de redatores, nossos voluntários são, assim, eu bato muitas palmas mesmo, porque a galera é top, assim, né? E, além disso, tem a pluralidade, então todos os nossos textos sempre demonstram todos os lados, a gente sempre está mostrando todas as visões das coisas, às vezes a gente até desanima um pouco, porque a gente pensa, será que a gente está no caminho certo? E daí vem um caso que a gente recebeu até, acho que foi ano passado, de um e-mail que a gente recebeu de um menino de 12 anos, em que ele falou assim, gente, muito obrigada pelos conteúdos, eu estou aqui com a minha avó está me ensinando a usar a internet para aprender sobre política. E o menino tinha 12 anos, assim, então foi uma coisa muito linda, a equipe inteira se juntou em volta do computador, assim, ficou todo mundo lendo o e-mail e rindo, assim, gente quase chorando, porque é uma coisa muito, muito bonita, assim, poder estar ensinando essa galera e saber que a gente está respeitando a pluralidade, a crença de todo mundo, sabe, e focar no conhecimento, focar na causa, focar que as pessoas aprendam, tenham a base para poder criar o seu pensamento crítico, e não levar já o pensamento crítico. Então, acho que isso é uma das grandes coisas que o Politize tem de bom aí para levar para o mundo, pessoal. Então, acabei de olhar aqui o relógio, percebi que a gente já está passando um pouco do tempo, então acho que o que eu queria fazer agora é agradecer vocês, gente, foi incrível, eu estou muito feliz de estar aqui nesse domingo à noite, eu não poderia fazer outra coisa senão estar aqui, discutindo sobre democracia, internet, todas essas coisas loucas de juventude com vocês, e para finalizar, eu queria que cada um de vocês, brevemente, por favor, brevemente, fizessem uma finalização aí. Então, eu vou começar pela Jaque. Pode, por favor, Jaque, dar uma mensagem aí para a galera de finalização. Mas, rapaz, deixa nem eu respirar. Perdão. Agradecer pelo convite, que essa discussão ela não se encerra aqui, né? A gente possa estar levando adiante, sempre refletindo sobre a democracia, sobre a internet. Acho que muito do que Fernanda colocou é algo que ainda a gente nem tem a dimensão do quanto ele impacta, mas aí a gente pensando um pouco do que o Diogo trouxe, que foi complementando o que eu falei, nem todo mundo tem acesso, quem são essas pessoas que têm acesso, o que é que elas fazem com esse conteúdo que tem acesso, o Rodrigo também, muito obrigada pela contribuição, e eu acho que é isso, que a gente possa continuar levando adiante essa discussão, refletindo e pensando também nas pessoas que não conseguem ter esse acesso. Jaque, muito obrigada pela contribuição e por estar aqui hoje, e com certeza tu é uma aliada nossa, que a gente vai ser eternamente grato por estar fazendo essa missão se tornar realidade, não tem mais o que dizer, tá incrível. Só queria salientar aqui que eu ainda sou jovem, tá? Estou no grupo da juventude, representando também. Linda, de jovem para os jovens, né? Claro, o Politize é uma organização jovem, com certeza. Eu também. Professor Diogo, por favor, finaliza aí. Quero agradecer também a oportunidade de participar aqui dessa live.
Aprendi muito com vocês também, achei bem interessante os pontos de vista diferentes, né, das realidades de quem está na internet atuando com esses temas políticos, né? Eu adoro falar de política na internet também, claro, não como um influenciador, né? Mas estou lá sempre debatendo também os diferentes temas, e eu acredito que a juventude deva se reconhecer como sujeitos políticos, né? Não deixar que outras pessoas decidam por nós, que a gente tenha, né, essa consciência de que nós somos seres políticos, que nós devemos ser ouvidos e que nossas vontades, nossos desejos, né, por um Brasil mais justo, mais igualitário, que respeite as diferenças, seja sempre levado em conta pelos governantes e que a gente use essa ferramenta que nós temos nas mãos para fazer isso, né? Então, que as pessoas se interessem cada vez mais pela política, mas não interesse apenas de debater política, né? Mas para estudar a política mesmo, porque eu acredito, como eu já disse no início, que para você participar da política, você deve ter conhecimento, você deve ter uma formação, né? Então, nós temos as eleições aí, fiquem de olho se os candidatos têm esse conhecimento sobre política, se o vereador sabe qual é o papel do vereador, se o candidato a prefeito sabe qual é o papel do prefeito, porque isso são coisas básicas, mas que passam despercebidos, né? Então, que a gente se atente a isso, porque a política faz parte do nosso dia a dia, então a gente não pode se privar de debater política, de aprender política e principalmente de participar da política. Então, obrigado mais uma vez. Professor, muito obrigada. Com certeza os nossos olhos brilham de saber que temos professores aliados nossos e em busca de educar os jovens politicamente. Então, muito obrigada. E, gente, só uma coisa, resgatando o que o professor falou, se alguém ainda tem dúvidas sobre o que faz um vereador, o que faz um prefeito, como pesquisar sobre as atribuições de cada candidato e como pesquisar em qual candidato votar, busca a gente, que a gente ajuda, a gente tem todas as bases de aprendizado, e é bom lembrar que falta menos de um mês para as eleições, então é bom quem ainda não decidiu que votar, pesquisar tudo o que precisa e busquem a gente se tiverem dúvidas. Então, continuando, Fernanda, por favor, mande a sua mensagem final para quem nos ouve agora. Queria agradecer o convite, primeiramente, aqui da Politize, que é uma ONG que eu realmente admiro demais o trabalho. Queria agradecer a presença também de todos os outros convidados, Jaqueline, Diogo, Rodrigo. Conheci o Rodrigo, mas o Diogo e a Jaqueline ainda não conhecia. Parabéns pelo trabalho de vocês, de todos vocês, de alguma forma estão aí influenciando, porque o papel da influência não é só do influenciador propriamente dito, né? Todos vocês, em alguma forma e em alguma expressão, influenciam alguém, nem que seja a pessoa que mora ao lado de vocês. Então, fico muito grata por todo esse convite, e o meu recado aqui vai mais para os jovens, né? A galera aí da minha idade que me acompanha. Eu acho importante sempre lembrar, e retomando o que eu falei na abertura, que nós vivemos numa democracia que, por mais que seja representativa, então a gente elege ali os deputados e tudo mais para tomarem as grandes decisões, mas nós estamos falando de democracia. É bom lembrar o nosso propósito de hoje. E quem faz a política somos nós. Então, se a gente se distancia a ponto de não lembrar o que acontece, o que faz, ou, nossa, não me interessa, porque, pelo amor de Deus, política, essa coisa, tem corrupção, não sei mais o que, a gente deixa de participar das decisões mais importantes e que vão voltar para a gente. Então, o meu recado aqui para os jovens é: participem, sejam ativos, se engajem, procurem saber quem são as pessoas que estão aí decidindo por nós. Porque essa daqui é a minha primeira eleição. Essa daqui vai ser a primeira vez que eu vou poder influenciar em quem vai, né, nesse caso, decidir pela Fernanda na cidade de São Paulo. Os vereadores, prefeito, a vice, né, ou vice. Então, não se distancie. A política não é uma coisa chata. A política, mais uma vez, é a única forma que se encontrou até hoje de unir nós ao Estado e as decisões que são tomadas por ele. Então, se nós vivemos numa democracia, nós precisamos participar para que ela seja cada vez mais democrática. Nós precisamos trabalhar para que ela cada vez mais abranja cada vez mais pessoas. Então, esse é o meu recado. Não desistam da política. Ela vale a pena. Ela não é chata, ela não é coisa de velho.
só porque as pessoas, os deputados que vocês veem ali têm uma idade muito acima de vocês, a gente pode participar sim. A gente cobra, a gente tem voz, a gente tem um grande aliado e a gente tem, na verdade, um passo à frente que hoje são as redes sociais. Com a facilidade que a gente tem hoje com a internet, e ela pode ajudar a gente. Então, não desistam da política, tá? Ela é bacana e vale a pena aprender mais sobre ela. Fernanda, amei a tua mensagem. Acho que em nome do Politize a gente agradece, porque a gente escuta muitas pessoas falando que política é chato, a gente quer quebrar com isso, então a gente precisa de mais pessoas que nem tu, assim, jovens, falando que política é massa e que vale a pena se empenhar e estudar. Então, muito obrigada mesmo. E agora eu vou pedir que o Viseu finalize. Por favor, Viseu, quais são suas últimas palavras na noite de domingo para a galera? Gente, foi um prazer, eu agradeço o convite, gostei muito desse papo. Essa frase final aí da Fernanda me lembrou aquela máxima de que a sina dos que acham a política chata é ser governado por quem acha a política legal. Então, é bom que você se interesse, porque tem gente interessada, não existe espaços vazios na política, né? Então, assim, acho que eu gostaria de terminar batendo na tecla da questão da educação política e parabenizar o trabalho que o Politize faz. Eu lembro de, mais ou menos, quando vocês deviam estar criando a organização, eu acho que eram tempos ali de muitos acontecimentos políticos no Brasil. Eu trabalhava na editoria de política da Folha e eu ficava pensando... Eu lembro de um domingo como esse, que eu estava editando uma página na Folha, que acho que foi o maior protesto a favor do impeachment da Dilma, que teve, em março de 2016, alguma coisa assim, e a Folha tem a entrevista da segunda, que é uma entrevista com alguma grande personalidade. E como era um protesto, a gente decidiu fazer uma página fazendo mais ou menos as mesmas perguntas para várias pessoas do que estavam no protesto. E me marcou muito uma pergunta, se não me engano, a um médico, que dizia... a pergunta era: quem você acha que deve ser o próximo presidente do Brasil? Estávamos em 2016. E a resposta do médico era: eu acho que não devia ser... Era algo do tipo... Eu não acho que... O povo não sabe votar. Eu acho que quem tinha que indicar era a Polícia Federal, o próximo presidente do Brasil, um médico. Isso me lembrou a frase do Calegari do começo dessa conversa aqui sobre como é democrático o analfabetismo político, né? A gente acha que porque a pessoa teve muita educação, aí você vê o nível, que a pessoa teve um tipo de educação, mas ela não aprendeu conceitos muito básicos. Como ela pode achar, sinceramente, que a polícia pode indicar um presidente? Assim, eu não sei nem por onde começar a falar de 3 poderes aqui, enfim, para começo de conversa. Então, é muito importante, é um desafio enorme, e eu acho que todos nós, cada um com a sua habilidade e capacidade e força, tem que lutar para a gente superar esse problema de educação política no Brasil. É isso, muito obrigado. Rodrigo, muito obrigada mesmo. Pessoal, eu acho que eu vou finalizar aqui com vocês então. Então, em nome do Politize, eu agradeço a presença de todos vocês. A gente ficou muito honrado. Eu acho que aqui no Politize a gente ficou, isso aí é off, né? Vão brigar comigo que eu falei, mas a gente ficou a semana inteira falando sobre essa live, que a gente estava muito chique, falando com pessoas como vocês que estão fazendo a mudança no Brasil. E então, muito obrigada mesmo. E vamos deixar aqui uma mensagem mesmo de esperança, sabe? Acho que tudo que vocês falaram se encaixa muito. Vamos aprender sobre política, vamos aprender sobre o que é ser um cidadão ativo, vamos buscar um professor, vamos falar com um jornalista, buscar alguém que é um voluntário de uma organização, falar com uma influencer, vamos estar mandando essas mensagens para fazer essas conexões, porque hoje a gente trouxe 4 pessoas que atuam em diferentes áreas e todas elas se encaixam e estão ajudando a fortalecer a democracia e alcançando os jovens, pessoas mais velhas, crianças, né? Então, acho que tudo que vocês falaram hoje virou um conglomerado de ideias positivas. E, gente, muito obrigada de novo, assim, acho que é isso que eu tenho para dizer. E eu vou combinar, eu vou lembrar de no futuro a gente marcar outra conversa dessa, para a Fernanda falar que agora ela tem mais pensamentos positivos e que está tudo encaminhando e vai dar tudo certo nesse país. E que a gente vai ser um dia uma democracia plena, com certeza, gente. Então, Não, acho que...
Se vocês quiserem, inclusive, me chamar para falar como a ONG de vocês me ensinou a votar na minha primeira eleição, pode chamar, porque, na verdade, eu realmente aprendi a votar. Aliás, a gente tem a nossa mídia social, que é a Helena, que ela tá fazendo Reels, ela também vai brigar que eu falei isso, mas ela tem uma conta especial para treinar os Reels dela, que estão ficando incríveis, então eu vou te chamar para fazer Reels com ela, pode ser? E aí vocês fazem juntos. Então, fechou, estaremos em contato, gente. Muito obrigada, um beijo, vamos finalizar aqui, e é isso, pessoal, ficamos em contato. Ah, e obrigada a todo mundo que assistiu a gente hoje, foi muito importante ter a presença de todos aqui também, e um especial obrigada à nossa equipe que também ajudou tudo isso a acontecer, os nossos voluntários, e é isso, agora finaliza de verdade, gente. Bom domingo, e boa semana para todo mundo. Tchau, gente.